Olá, minhas belas, tudo bem? Tô aqui hoje, mais um videozinho para vocês. E como prometido, sobre eles. Fios de PDO, fios lisos, fios de sustentação, fio de tração, como todos aí chamam, bioestimulador, fio de bioestimulador, né? O antigo silhuete. E hoje eu vou passar aqui para vocês desde o início até as suas aplicações. Então vamos lá, bora comigo. Lembrando que eu estou aqui no meu site, tá? Caso alguém queira alguma informação, alguma coisa mais detalhada, é só entrar no meu site que eu vou deixar no link da descrição. Então vamos lá. A gente vai falar primeiro um pouquinho sobre o quê? Sobre o envelhecimento da pele, né? A gente sabe que uma derme, ela envelhecida, ela é caracterizada pela redução aí da sua capacidade de produção de quê? De fibroblastos, de redução de síntese de colágeno, elastina, e com a idade, né, os músculos começam a ficar mais permanentemente mais contraídos, mais relaxados, né? E aí esse envelhecimento está muito ligado à extensão de ligamentos e à progressão e à sua disposição. E eu coloquei essa lâmina, né, que a gente chama, né, sobre as camadas da pele, para que vocês possam ver aqui a diferença de uma pele jovem e de uma pele envelhecida, tá? Uma pele jovem, vocês podem ver que existe aqui a produção, tanto essas aqui em roxinho, tá? Essas aqui são o fibroblastos, né? E aqui a elastina. Olha para você ver o tanto que tem, é uma pele com mais nutrientes, com mais firmeza, né? E já uma pele acima dos 40 anos, ou 60 a mais, já é uma pele que, olha aí, como você pode ver como que está, com menos nutrientes, mais flácida, né? Já apresenta marcas de rugas, de marcas de expressão, né? E se você começa um tratamento mais cedo, até você chegar nessa fase aqui, vai demorar muito além dos 60 anos, ou você nem chegue a esse estado, porque você já está cuidando aí previamente. Mas existem pessoas que infelizmente não conseguem, né, ter esse cuidado com a pele e acaba chegando no nosso consultório dessa forma, né, uma pele já judiada, né, uma pele sofrida que a gente vai ter que tratar, tá? E quais são os hábitos que envelhecem a nossa pele? Beber pouca água, que a gente sabe que a nossa pele ela tem que ser bem hidratada. Consumir muito açúcar, a gente fala do açúcar, mas aí no geral são as farinhas brancas, né? Aí vem os carboidratos, né? A farinha de trigo, o açúcar, né? E o açúcar está muito ligado, os carboidratos, com a glicação, né? Que é formada aí na glicação, e aí se você consome muito açúcar, dessa glicação, ela compromete, né, a produção diretamente com colágeno e elastina. Vou fazer um vídeo só falando sobre glicação, não percam, logo na semana eu vou fazer um vídeo falando só de glicação e o que interfere melhor, para vocês terem uma ideia como é importante você ter um consumo de açúcar aí, de carboidrato controlado. Dormir mal, né, não limpar a pele, hidratar e proteger, né? Não tirar a maquiagem antes de dormir. Eu digo por mim mesma, viu, gente? Você tem que ter esse hábito, né? De limpar, fazer o skincare noturno, o skincare da parte da manhã, usar o protetor solar. Que isso a gente contribui, assim, o impacto é extraordinário. Se você começa a fazer, você já vê a diferença na sua pele logo nas primeiras semanas. Então tem que ter uma ajuda aí, não adianta nós como profissionais fazer só a nossa parte no sentido de cuidar do nosso paciente, nosso cliente no nosso consultório, mas também tem que ter um cuidado em casa. Então se ele não faz a parte dele também já fica mais difícil, né? Aí vem a evolução da perda de tecido e a queda de todo o rosto. Quais os tipos de pitoses que a gente fala, né? Então, vamos lá. Podemos dizer que o envelhecimento começa aí pelos olhos, pois na face as pitoses começam a aparecer nessa região. Então, a região dos olhos, aqui vocês podem ver aqui nessa imagem, que é a região que mais aparece o envelhecimento, aquele derretimento, né? A gente vê que
vai dando mais olheira, né? Aí automaticamente já vai dando esse bulldogzinho, que no meu caso também já tô com esse bulldogzinho aí. Aparente, tô falando desde os outros vídeos que eu tenho que fazer fios, vou fazer. E assim que eu fizer os fios, vocês vão ver a diferença que vai ter do meu antes e depois. Vou fazer direitinho pra vocês verem como vai ficar, né? E aí vem, existe aí 3 tipos de pitose que eu coloquei aqui. Então aqui são 3 tipos, tá? Tipo 1, né, que é começo da formação do sulco, do canal lacrimal, a gordura vai atrofiando e sofre um processo hipoplásico, que forma aquela calha da lágrima, que é essa marquinha aqui, né? Essa marquinha que a gente acaba criando aqui, que já faz parte do envelhecimento. Tá? Que aparece em torno dos 20 aos 30 anos, que é o meu caso. Eu vou fazer 39 anos, então eu já tô começando a aparecer essa marquinha aqui. Então eu já tenho que começar a tratar também, né? Vamos lá, pitose do tipo 2, já é na extensão lateral, que é a depressão até o centro da pupila. Começa geralmente a partir dos 30 anos, tá? É indicação de fios de sustentação, nesse caso, tá? E também a pitose de tipo 3, que é a completa, né? Que é a pitose que vai da lateral da órbita, formando uma bolsa. Geralmente aparece a partir dos 50 anos, e em casos mais severos são indicados fios russos, não absorvíveis, ou até mesmo cirurgia plástica. Aí, nesse caso, você tem que avaliar o nível de flacidez que está desse paciente. Então, já veio casos que eu tive que falar a verdade, né, que não estava dentro do que eu pudesse fazer. Se eu colocasse fios no paciente, ela iria ficar insatisfeita, não ia chegar no que ela queria, e eu falei, olha, é mais fácil você fazer um lift cirúrgico, né? Ela queria muito tirar aquela queda do rosto dela, no caso dela nem foi só por conta da idade, mas porque ela passou por um emagrecimento, ela fez a bariátrica e deu assim muita flacidez no rosto dela. Então eu encaminhei e falei, olha, eu sinto muito, mas fios aqui não vai resolver o seu caso. O seu caso mesmo é plástica, e foi o que ela fez. E ficou feliz, né? E depois ela retornou aí para fazer outros procedimentos comigo. Bom, e o que todo mundo pergunta, o que são fios de sustentação, tá? São implantes sólidos, tá? São filamentos que, uma vez implantados em tecidos subcutâneos, promovem indução de indução colágenas e melhora a tensão de fibras de colágeno já existente no tecido, tá? E além disso, ela promove um erguimento desse tecido para resolução de pitoses e coxins de gordura. Então vamos lá, vou explicar esse parágrafo. O fio ele veio para estimular, tá, ali na matriz celular, já a indução de produção de colágeno, tá? Então ela vai estimular essa produção que você tem no seu tecido. Como ele é um fio de sustentação, aí tem vários tipos, tem o de garra, tem o sculpt, tem o moldado, né? E você vai excluir dentro da sua área aquilo que te é mais favorável, que você acha mais bacana. Então, assim, para uma sustentação mais vigorosa, eu gosto de usar o sculpt, ou moldado, né? Como as pessoas falam. E ali, além dessa parte da produção de colágeno que ele vai fazer nessa pele, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquele lift facial imediato, tá? Então, assim, isso tem que deixar bem claro para o seu paciente, que não é algo que vai ser aí durante um ano, tá? Depois de 15 a 20 dias tem uma queda desse tecido, a queda de 30%. Lembrando que o seu paciente, ele pode voltar e fazer mais fios. Quanto mais fios ele fizer, mais ele vai ter um lift e mais vai ter a produção de colágeno, tá? Os fios de sustentação promovem um disparo molecular nos tecidos e uma impregnação de colágeno do tipo 1 na pele, que melhora o viço, a hidratação, mudando a memória de envelhecimento do tecido. Então ele estimula o tecido, ele tá com a memória de envelhecer. Ele não, cada vez ele vai produzindo menos colágeno. Quando vem o fio, ele muda essa característica. Ele ativa, falando, você tem que produzir colágeno, você tem que produzir colágeno. E é onde desencadeia aí
aquele boom de colágeno. Para vocês terem uma ideia, que 3, 4 dias que você coloca o fio, já dá um viço na pele, que o próprio paciente fala, nossa, mas eu tô me sentindo mais jovem, minha pele é outra. E isso é real com o fio, tá? Quando envelhecemos, começa a aparecer as pitoses, e são a queda e a flacidez dos coxinhos de gordura da face, que pode ter vários níveis, que foi aqueles níveis que eu mostrei para vocês anterior. Aí vem a origem. Muitas pessoas perguntam, gente, da onde veio o fio? Da onde que ele veio? Como que isso foi feito para estimular colágeno? Não, gente, como tudo, quase tudo na ciência é por acaso, né? E o que aconteceu? Quem foi que descobriu essa técnica nos meados... A técnica foi descoberta na Coreia, tá? Em meados de 2006, pelo renomado Dr. Kim Woo-han, é um coreano, cirurgião plástico, presidente e diretor de importantes associações de medicina estética em diversos países asiáticos. E tem status de ser aquele doutor das celebridades, né? Ele é o médico das celebridades lá. O Dr. Han percebeu que as cicatrizes nas suturas cirúrgicas ficavam menos evidentes com a utilização de fio de PDO, e também a pele em torno da sutura ficava mais lisa e com aspecto mais jovem. Opa, porque ele é cirurgião plástico. É o cirurgião que mais utiliza aí de fios, né, para fazer a cirurgia, para fazer as suturas. E ele percebeu que aquele material que existia naquele fio, ele via a diferença, né? O fio X não promovia aquela diferença na pele. Já o fio feito com polidioxanona, ele tinha esse efeito. Então ele começou a fazer seus experimentos. O fio de PDO é um fio sintético, 100% biodegradável e totalmente reabsorvido pelo organismo e tem sido utilizado há muitos anos, principalmente em suturas de cirurgias internas. O trabalho foi desenvolver uma técnica que colocasse os fios na derme em uma forma menos traumática possível. Então o que ele teve mais aí, né, de ideia foi conseguir colocar esse fio dentro da derme, né? De que forma que ele conseguiu? Olha só, gente, combinando finas agulhas de acupuntura com fio de PDO, ele desenvolveu a técnica que consiste em implantar o fio na derme média e com isso ao reposicionamento do colágeno endógeno a partir de uma neoformação do mesmo, organizando as fibras e desenvolvendo o tônus da pele, rejuvenescendo e também produzindo efeito lift na área aplicada. Então aí você vê, além de ele ver a diferença, ele ainda teve que desenvolver uma técnica usando aí as agulhas de acupuntura. Bom, aí o histórico, né, dos fios de PDO. É um monofilamento sintético absorvível, preparado a partir de poliéster poli-P dioxanona. A forma molecular dele do polímero é de C4H6O3. É um polímero não alérgico, não piogênico e quando inserido na derme provoca uma ligeira reação tecidual durante a absorção. E as suturas com PDO são indicadas em aproximação de tecidos moles, cirurgias cardíacas, oftalmas, exceto de córneas. E os sistemas de fios de PDO compreendem fios de vários calibres e vários comprimentos, desde fios lisos indicados para o estímulo de colágeno e formação de malha, até o fio de tração. Então aí existem os dois tipos, eu vou mostrar para vocês as aplicações. O fio liso, ele é só para estímulo de colágeno, tá? Então não existe limite, ali tem as regiões que eu vou explicar para vocês, as regiões que vocês vão aplicar ele, mas assim, não existe um limite, tá? O limite aí é o céu para você colocar fios, o tanto aí que a sua paciente consegue colocar, tá? Hoje no Brasil dispomos de uma gama grande de fios de PDO, assim também como fios de ácido polilático, que é o conhecido silhuete, facilitando o tratamento e adaptação à área a ser tratada e as características do paciente ao mesmo tempo que realiza um tratamento estético. Há uma melhora dos tecidos, harmonia facial, corrigação sanguínea e dos canais linfáticos também. A implantação de mini fios de PDO desenvolve a vitalidade, elasticidade e maior luminosidade na pele, amenizando sulcos, melhorando a flacidez e o contorno facial e minimizando as rugas. Então, gente, ele é fantástico. Você quer ver, muito bom quando você associa toxina botulínica e ele, né? Você faz a toxina botulínica e depois de uma semana,
A gente pode tanto colocar junto, mas eu percebi que junto me deu uma resposta. E com uma semana, né, ou daquele retorno da paciente, você faz o fio. Porque você já paralisou o músculo, gente. Fica fantástico. Um resultado, assim, ótimo para glabela, então, já tá bem marcada. Bom, e existe classificações dos tipos de absorção. Os não absorvíveis, né, isso a gente fala dos fios como um todo, tá? A gente fala fios de PDO, a gente só fala desses de tração. Mas aqui eu tô dando uma leve pincelada sobre a história dos fios no geral, que são os fios, quem trabalha em hospital tá mais familiarizado com esses fios, existem vários tipos de fios de sutura, e aqui eu tô passando uma pincelada em todos eles, tá? Tipos de absorção, né? Os não absorvíveis, que são os fios de ouro e de platina, e os fios de polipropileno. De longa absorção, são os fios de poliuterano e os fios de poliamida. E os absorvíveis, que são os absorvíveis, que são os fios de ácido polilático, os fios de ácido poliglicólico, o de ácido polilático e mais os fios de poliglicólico. Geralmente tem uma composição dos dois juntos, tá? No mesmo fio. E fio, que é o famoso fio de PDO, que é o fio de polidioxanona. Bom, tipos de fios e suas características. Vamos lá, agora a gente chega naquela parte, como que ele é produzido, né, com as suas utilidades, né? Existe o mono e o liso, que consiste em um fio liso. Esses fios são mais atraumáticos, quando comparado com os fios listados a seguir. São usados principalmente para bioestimulação e blindagem de tecido. Tô com a bochechinha, tá meio mole, tá molezinha, eu não quero colocar bioestimulador líquido. Aí eu vou lá, faço uma hashtag e coloco nesta posição. Assim e assim. Posso colocar assim. Posso fazer aqui, ó, uma malha, tá? De fios. Existe o mono duplo ou team, que aí são os fios finos, que tem o filler. Existem outras empresas com outros nomes que também tem esses mesmos fios. São 2 fios ou mais, né? Traçados ou torcidos entre si. Tem efeito duplicado quando comparado aos anteriores. Tem o fio parafuso. Consiste em um fio espiral torcido e enrolado ao redor da agulha em forma espiral. Gente, geralmente o parafuso o pessoal utiliza nessas áreas. Peço desculpa porque eu ainda não me recuperei totalmente da gripe ainda. Então, conforme eu vou falando, às vezes vem tosse. Então, eu peço perdão para vocês, tá? Voltando lá à aula. Esses fios de parafuso aqui, geralmente são colocados em regiões de movimento. Então, tem gente que coloca ele nessa região aqui da glabela. Nessa região aqui, porque você faz esse movimento. Então, o parafuso ele consegue fazer esse movimento e não se deslocar, né? Tem gente que coloca nessa região, tá? Eu gosto mais dos fios lisos, porque a gente tem que tomar cuidado, porque os fios parafusos, eles podem trazer um pouco de volume. E aí, às vezes, não é o volume desejado em determinadas regiões, tá? Existe o parafuso duplo, ou double screen. Consiste em 2 fios torcidos entre si e enrolados ao redor da agulha de forma de espiral. A característica especial desses fios parafusos é a estabilidade da espiral inserida nos tecidos. Estes fios são mais traumatizantes e estimulam a neocolagênese mais efetivamente, tá? Aí vem os fios espiculados ou COD, tá? Que são os fios espículos, né? O pessoal mais conhecido aí. São fios finos, mais espessos, formados com âncoras, que são feitas no encaixe de laser na superfície dos fios. Então, na verdade, eu tô explicando aí o fio. O fio tá aqui, né? O fio ele é liso. E aí, ele é feito um corte a laser. Então, ele faz umas micro cortes nesse e ele fica todo abertinho. Parece muito com um espinho de rosa, sabe? Os espinzinhos assim pra fora, tá? Esses fios ancorados são produzidos por meio da técnica revolucionada, baseado na soldagem de câmeras de alta pressão, por meio de uma máquina especial de micropensagem, tá? Este método de produção dos fios, especulado ou COD,
torna a âncora significativamente mais grossa e mais forte, possibilitando mover os tecidos moles do corpo e da face em qualquer direção. Os fios dentados permitem esticar as sobrancelhas, o contorno facial, o pescoço, modelagem dos ossos da face, a correção do queixo duplo, a reestruturação dos tecidos moles do corpo e a formação de novas formas e volumes. Após a inserção, há um efeito lift imediato. Tudo que eu já tinha falado anterior. As indicações desses fios para o tecido. Bom, ele é indicado para a harmonização de contorno, né, a diminuição de rugas de expressão estáticas pesadas e profundas, melhora as estruturas de colágeno da pele, complemento no uso da toxina botulínica e preenchedores. Então você pode combinar vários métodos com eles, tá? Inserindo ele. Pacientes com restrições cirúrgicas formais, tratamento do sulconaso, que é o tal famoso bigode chinês, lábio mentoniano, que é aquela linha da marionete que fica nessa região, perda da dimensão vertical. Alterações labiais, melhora do volume, redefine o contorno, elimina as rígidas, que são chamadas código de barras, tá? Também você pode usar ele nessa região, sempre nessa região para eliminar os códigos de barras aí e as rugas periorais. A ação dela é revitalizante e tridimensional. Aí vem os benefícios, né? Ó, melhora a hidratação, melhora a elasticidade, textura, cor, né? Melhora o viço dessa pele, melhora a perfusão sanguínea, né? Porque ele vai estimular aí toda a cadeia basal aí da sua derme. Promove a produção de colágeno, elastina, de ácido hialurônico no local e tem uma ação antioxidante também. Aí a pergunta que todo mundo faz: como ocorre o efeito lift depois da inserção dos fios, né? O lift não ocorre só pela tração dos fios, tá? Ele também ocorre pelo quê? Pela produção de colágeno. Por quê? A gente não sabe que quando existe uma produção de colágeno na pele já não fica mais espessa, fica uma pele mais firme. Quando você faz aquele teste de esticar a pele já não estica muito. Então, não é só pela tração, mas pela inserção desses fios. Lembrando que esses fios, eles têm espessuras. Se eu não me engano, é o QSP, a sigla. Se eu tiver errado, alguém me corrige aqui no vídeo, tá? É que eu não tô recordando a sigla agora certa. Ele mede a espessura. Então, quanto mais fio for grosso, né, o diâmetro dele, mais, né, esse calibre, né, mais ele vai ter um maior estímulo de colágeno. Então, os fios de tração, como eles são fios aí calibre 18, tem 17, 18, então assim, 15. Então, o que acontece? Eles são fios mais grossos. Então, ele vai ter um estímulo maior de colágeno do que um fio mais fino, tá? Lembrando que a ativação dos fibroblastos resulta visíveis após de 30 a 60 dias, que você vai ter uma visibilidade aí do que ocorreu nessa pele, tá? Isso ocorre devido à física eletrostática, que nos mostra que toda superfície pontiaguda produz carga elétrica que atrai os macrófagos e estes durante a sua fagocitose. Estimula os fibroblastos responsáveis pela produção de colágeno, ou seja, um efeito biomolecular. Olha que legal, tá vendo? As vantagens dos fios, gente. Ele promove uma explosão de colágeno, é uma técnica minimamente invasiva, não requer hospitalização no centro cirúrgico, são reabsorvidos ao longo do tempo após a sua aplicação, aumenta aí a produção de fibroblastos, de fibras elásticas, dá a matriz de ácido hialurônico e aumenta também a vascularização aí na região. Então, gente, é tudo de bom, né? Você trabalhar com um produto que ele te traz tudo isso de benefício é muito bom. As indicações na estética. Tratamento de acne, né? Por que a gente fala tratamento de acne? Não é a acne propriamente dito, mas sim
o que a acne deixou naquela pele. Cicatriz, marca, né? Às vezes marcas profundas, às vezes você faz um microagulhamento, você faz um peeling e pode também tratar com fios aí para estimular colágeno nessa região. Rugas horizontais da testa, dobras da pele do queixo, dobras da pele do peito, né? Então nessa região aqui, ó, a gente pode fazer também. Essas dobrinhas do pescoço que eu tô com várias, que a pessoa fala que é o uso do celular, né? Que tá fazendo ter essas marquinhas, eu também vou tratar elas. Flacidez abdominal, então que tem gente que não conhece o uso do fio de PDO no abdominal, é super bacana também para tratar. Tratar a flacidez corporal, manchas e olheiras. Olheiras é fantástico, assim que você coloca o fio, você já vê a diferença da cor da olheira, tá? E ainda não corre o risco de ter aquelas bolsinhas, né? Porque você tem que avaliar bem o paciente. Dá para você fazer preenchimento com ácido hialurônico na olheira? Dá. Dá para você fazer fio? Dá também. Depende muito do seu paciente e de como que você vai avaliar. Então, como eu estava falando, pergunta que todo mundo faz, né? Os fios podem ser feitos em qualquer tipo de pele? Aí vem a pergunta. Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Os fios só devem ser feitos numa pele em boas condições de hidratação, né, sem um grande fotoenvelhecimento para melhoras de resultados. Associar os tratamentos para melhorar a hidratação e induzir colágeno antes da implantação do fio. O que é, gente? É igual eu falo sempre, em termos básicos aí, para que todos entendam. É igualmente quando você vai plantar uma plantinha, você vai pôr uma semente numa terra. Você não tem que fertilizar, colocar adubo, preparar aquela terra, para quando você colocar a sementinha, tenha uma plantinha ali saudável, que dê frutos, né? E ainda cuidar dessa terra aí constantemente para que essa árvore ela dê bons frutos, né? Então eu digo que a pele é a mesma coisa. Então o que você tem que fazer? Skin booster, intradermoterapia com substâncias específicas, para quê? Para que quando você venha com o fio, você possa ter aí um estímulo agradável, que você possa ter ótimos resultados com ele, né? Porque também não existe milagre, existe tratamento. Lembrando aí aqui uma adendo, ó, que perdemos 2% de colágeno por ano. A partir dos 30 anos, a gente já vem tendo essa perca aí de 2% de colágeno ao ano. Bom, as contraindicações. A idade não é um fator limitante, né? E sim a qualidade de pele, tá? Então, elastose, né? O enrijecimento dessa pele. Então, assim, olha para vocês verem. Vocês não podem tratar de uma pele muito flácida, porque vocês não vão conseguir o lift que aquele paciente procura. Dependendo se for fio de tração, você vai fazer marcas de rugas nessa pele, dependendo. Então, você vai ter que fazer um tratamento para melhoria daquela pele. Isso se for uma pele que só com intradermoterapia, com microagulhamento, peeling, você já consiga um resultado, senão é só a cirurgia plástica mesmo. E pode ter também aquela pessoa que tem a pele muito rígida, que também está necessitando de uma hidratação, de um tratamento, aquela pele que ela não estica, ela não tem vida, sabe? É uma pele seca. Você também tem que cuidar dessa pele para vir com os fios, tá? Excessiva redundância da pele. Pele em excesso, que eu já falei, tá? Aí no caso você indica aí o lift cirúrgico. Temos que observar se o paciente tem mais uma pele do que gordura, que é uma flacidez excessiva, então isso aqui cai tudo como uma flacidez excessiva. Todos os cuidados que devemos ter em todos os procedimentos estéticos, como alergia, doenças, uso de medicamento, doenças autoimunes, então tem que ter uma ficha de anamnese bem feita, para que vocês não tenham problema com esse paciente, tá? Melhora a textura, tônus e a cor da pele, ameniza o tom. O lift não cirúrgico, tá? Ele não é um lift cirúrgico. Gente, mas tem um mosquitinho mexendo na paciência aqui. Eu tomei banho hoje, hein? Vamos lá. Efeito natural. O grau de satisfação do paciente é muito alto, tá? Não apresenta rejeição ou efeitos secundários significativos quando implantados em plano correto, em plano certo. Em que plano que você tem que colocar esse fio?
Se vocês olharem lá no início, onde está aquela... Cadê? Lá no início... Deixa eu subir aqui. Mais rápido, né? Ó, vamos aqui, vamos nessa lâmina que tá mais bonitinha. O fio, geralmente, ele é inserido nessa região, tá? Para ter o quê? A indução, a produção de colágeno, de elastina, a matriz de ácido hialurônico. Então, ele é implantado na derme, tá? Na derme média profunda, ele é implantado, tá? E os fios lisos nessa região também, só que é uma derme mais superficial, de média para cima, tá? Vamos voltar lá. Bom, os efeitos visíveis em 30 dias, tá? Com melhora gradativa de 9 a 15 meses após a implantação. Então, você vai ver que esse paciente ele vai só relatar melhora. Lembrando que se o paciente fez o tratamento de fios ou qualquer outro tratamento estético, ele tem que dar continuidade. Se ele faz só uma vez e para, a pele dela vai voltar a envelhecer novamente e aí ela vai vir falando, meu rosto tá caindo. Então, o ideal é que ela faça no mínimo aí a cada 6 meses a implantação do fio, para que ela sempre promova o colágeno e que esse lift facial seja cada vez mais efetivo, tá? Bom, passo a passo antes da inserção dos fios, né? A anamnese do paciente, saber se esse paciente está viável, assinatura do consentimento, fotografar esse procedimento antes e depois, porque muitas vezes a gente sabe que visivelmente tem paciente que ele é otimista, ele nem fez o procedimento e ele já está vendo uma melhora. E tem paciente que, infelizmente, ele fez o procedimento, você está vendo melhora nele e ele não consegue ver isso. Então, qual a forma de você mostrar essa melhora para ele? Através de fotos, registros fotográficos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre posição, como a melhor forma, o melhor ângulo para tirar as fotos, tá? Para vocês colocarem aí no Instagram de vocês, para divulgar o trabalho de vocês também. Bom, desinfecção da pele na área da inserção dos fios de PDO, eu gosto muito de álcool e clorexidina. Geralmente eu passo primeiro, uso mesmo, sabe aquela espuminha que vem para limpeza de pele? Geralmente eu passo ela, né, como se fosse uma água com sabão ali, uma água tonificante e tal. Então eu limpo ali toda a pele do paciente. Depois eu venho com o álcool e depois clorexidina, tá? Nunca tive nenhum problema. Aplicação do anestésico, no caso a procaína ou lidocaína, vocês têm que verificar no conselho de vocês quais das duas vocês podem trabalhar, tá? E explicar que mesmo anestesiado, o paciente pode sentir um desconforto ou uma dor ao penetrar o fio. Aonde que é essa dor, gente? Na hora que a gente faz a inserção, que a gente faz isso, ó, com ele, que na hora que você faz aquela firmeza, eles podem sentir um pouquinho de dor. Tem pessoas que são mais suscetíveis a lidocaína, anestésico, pega bem rápido, e tem outras pessoas que demoram um pouco mais, tá bom? Então, sempre é bom avisar isso para você não pegar ele de surpresa. Repetir a desinfecção cutânea na área da inserção dos fios. Então, gente, toda vez, mesmo que eu fiz toda a limpeza dessa pele, na hora que eu vou fazer o pertuito, né, até mesmo quando eu já fiz, muitas das vezes eu limpo, faço a aplicação do anestésico local. Aí quando eu vou fazer a inserção dos fios, eu faço de novo, porque a gente está conversando, sem querer o paciente pode passar a mão, né? Às vezes você vai vir as costas, vai pegar alguma coisa, esse paciente pode passar a mão. Então, para que eu sempre não tenha problema com intercorrências, no meu olho eu vou lá, já passo de novo ali a clorexidina ou álcool e já faço a inserção do fio, tá? Lembrando também que geralmente eu peço, o paciente já sai do consultório já com um curativo no local. Geralmente vende em drogaria, Mercado Livre, aí na internet vocês acham uns micro curativos, vocês colocam na região, tá? Por quê? O paciente às vezes vai tomar banho, vai lavar o cabelo e aí aquilo ali tá um pouquinho aberto, porque a gente sabe que fios de PDO, principalmente o de sustentação, o pertuito dele é grandinho, tá? Então pode cair alguma coisa ali e ter uma infecção. Então o ideal é que fique fechadinho, tá? E dá alguns curativos para que essa paciente também
faça a retirada no dia seguinte, troca pelo menos os 3 primeiros dias, até criar uma casquinha ali na região, pede para não coçar, para não passar a mão, tá? A inserção de fios de acordo com a técnica selecionada, né? Desinfecção local após o procedimento de inserção dos fios, já falei. Aplicação de creme antibiótico em casos de convulsões, ficou preto, né? Ficou com hematoma, ficou preto, olha só. Ficou com hematoma, então você pode pedir para ele comprar ali as pomadas que são para isso, o Trombofob, a Iridoide, né? E outras mais. Ibuprofeno, um creme gel com vitamina K ou heparina, também é bom, tá? Ibuprofeno aqui, no caso, se a pessoa sentir dor, tá? Se ela ficar sentindo, às vezes você coloca muito fio, às vezes o paciente pode sentir um pouquinho de dor depois, tá? Normal, porque ali ela vai vir toda a cascata inflamatória, para vir toda essa reação aí de boom de colágeno, então às vezes ela pode sentir um pouquinho e pode dar um edema. Muito difícil, mas se ocorrer, é só passar um anti-inflamatório para ela, tá? Eu não aconselho ibuprofeno porque ele não é muito forte. E aí, é a minha conduta, mas você pode escolher aí o anti-inflamatório da sua escolha, da sua preferência. A crioterapia, você pode fazer 10 minutos nas áreas da inserção do fio antes, né? E fotografar após o procedimento, examinar o paciente no dia seguinte após o procedimento, para ver como é que tá, se saiu algum fio do lugar, né? Pede foto, pede acompanhamento desse paciente via WhatsApp, né? O WhatsApp tá aí para nos ajudar, ferramenta muito boa. Pede para ele tirar foto, pergunta como é que tá. Nas primeiras 24 horas você tem esse atendimento aí com esse paciente, tá? E já deixa tudo por escrito para ele assinar, ele tá ciente. Recomendações no pós-implantação. Usar a bolsa de gelo caso for necessário no primeiro dia, né? Se a pessoa sentir algum incômodo. Cuidados ao dormir, ao lavar o rosto, né? Não passar creme nas regiões, tá, gente? Na região onde tá feito o pertuito, tá? Nos primeiros 21 dias, ou no caso são 3 semanas. Evitar grandes movimentações faciais. Exercícios físicos intensos, né? São restritos nos primeiros 3 dias. Evitar o sol, porque pode manchar a pele, tá? Maquiagem após 3 dias, né? Uma semana. Aí, a gente sabe que é difícil a gente controlar as partes de maquiagem. Então, você pede para esse paciente não tentar passar nada, né? Passar uma maquiagem mais leve, uma make mais leve, né? Não passar nada em cima dessa região, tá? Para não haver contaminação. E o uso de protetor solar alto acima de 50, tá? Eu vou mostrar para vocês agora os tipos de inserção de fios que a gente pode trabalhar. Então, a gente tem aqui, ó, do terço superior, tá? Aqui é usado o fio liso, indicações e as técnicas, vou passar aqui a seguir, ó, que é do terço superior. Então, você pode trabalhar com fios nesta região, para tratar essas rugas que formam aqui na testa, tá? Pode também trabalhar com hashtag. Lembrando que todas essas aqui são todos fio lisos, tá? Fio agulhado, tá? Para tratar também os pezinhos de galinha, também você pode fazer. Então, nessa região e nessa região. Você pode também, não só nessa perpendicular, mas também diagonal também você pode fazer, tá? E sem falar que geralmente tem algumas pacientes que elas têm na região aqui, deixa eu ver se vai funcionar minha TV aqui. Ela tem algumas ruguinhas. Ela tem algumas ruguinhas aqui nessa região. Ó, vai funcionar? Funcionou. Aqui, geralmente, né? Aquelas ruguinhas da glabela. Então, o que que você faz? Você faz um pertuito. Ó, um aqui e outro aqui. Você faz um pertuito aí. E você faz a inserção do fio. Geralmente aí eu gosto de fazer com fio filler, que são aqueles fios que tem 20 fiozinhos dele. E ele vai dar o quê? Ele vai trazer volume para essa região, para tirar esse suco, né? Porque a ruga tá assim, né? Na pele, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o fio por baixo, então eu vou levantar essa pele e vou produzir colágeno nessa região. Ó, também eu posso fazer perpendicular com as marcas de expressão, tá? Então eu faço sempre daqui pra cá, ó. Aqui o xizinho é onde foi feito o pertuito, ó.
também. Ó, lembra que eu falei pra vocês que podem ser feitas também perpendiculares aí, ó. Tá vendo? Fio liso também, ó. Ó lá, fio liso. Terço superior, ó. Então você vai medir 1 centímetro e coloca geralmente um dedo, né? Geralmente um dedo aqui, ó. Você já vai sair da zona de risco, ó. Bem no cantinho do olho aqui, ó. Um dedo pertuito aqui do lado. Então, ó, você pode fazer nessa região, né? Nessa ângulo e nesse ângulo também. E pode fazer também todos num ângulo só. É só um pertuito. Pode fazer 2, né? Dependendo da quantidade de marcas que tem no rosto. Ou só dessa forma aqui. Bom, ó, nessa área é indicado o tratamento das rugas periorais, com vantagem de não fazer volume, como os injetáveis em geral, indicados de 5 a 10 fios em cada lado do lábio superior e inferior, em técnicas em leque, podendo cruzar os fios para fazer uma malha de colágeno. Os fios utilizados podem ser tanto agulhados quanto os escanulados, e na região do código de barras, né? E aí, ó, os canulados aqui podem ter, ó, de 25 a 50 milímetros. Isso aqui, pessoal, é o tamanho dele, tá? Então, 50 milímetros aí significa 5 centímetros. Então, ele pode ter aí de 2,5 centímetros a 5 centímetros, tá? Ó, então aqui, ó, nessa técnica você posiciona a equivalência do tamanho da agulha no filtro e marca o ponto de entrada. O que que é? Quando você tá com o fio, você vem aqui e mede até onde você quer colocar o fio. Então você já vai ver mais ou menos onde você vai fazer o pertuito. Isso se você for usar ele canulado, tá? Aqui é muito bom fazer o canulado porque você faz a anestesia local. Só com um pertuito você pode fazer vários, tá? Tanto nessa região quanto nessa ou aqui, tá? E aqui, ó, foi feito também aí, ó, na ruguinha da marionete, né? O pessoal reclama bastante. Então, ó, você tanto pode fazer com o fio. Aí aqui, desse lado, é um fio liso. Então você tem que colocar bastante fios, tá vendo? Ou você faz com ele com pertuito, tá? Ou pode fazer ele traçado um no outro, assim que ele vai fazer uma malha. Aí aqui são outras indicações. Para sucos são indicados de 5 a 10 fios cada lado cruzando os sucos em hashtag ou leque, tá? Para malar, indicado fios lisos em técnicas de hashtag. Não muitos fios por seção, de 5 a 10 por lado, tá? E o Joss indicado de 10 a 20 fios por lado, sempre acima da linha da mandíbula, nunca na bolsa, tá? Técnicas de hashtag também, leque ou paralelo, ó. Então vamos lá. Aqui é a bolsinha, tá vendo? Ó, a gente não faz nada na bolsinha. Ó, tá vendo? Hashtag ou paralelos, ó. Aqui também. E aqui, perpendicular também. Então aqui são todas as formas que você pode tratar essa parte de ruguinha aí da marionete, dos jaws, né? Ó, como foi falado aqui em cima, ó. O malar, tá vendo? E os sucos, ó. Então aqui, ó, seria o malar, né? Vai trazer um pouco de volume, porque como ela vai estimular colágeno, ela vai trazer volume no malar, tá? Aqui mais de pertinho, para vocês visualizarem melhor. Então pode ser feito dessa forma, assim, tá? Isso aqui tudo é para preencher o suco. Geralmente eu já fiz muito assim, sabe? Eu já faço o pertuito aqui e venho com o fio filler. Mas você também pode fazer assim também, tá? Ou fazer da forma que eu já faço tradicionalmente. Geralmente a pessoa tá com a marca aqui, né, no suco, aí eu venho
e coloco o fio filler aqui e outro fio filler aqui. Faço o pertuito aqui, porque eu gosto mais de canular. Então faço aqui e aqui. Qual que é o plano correto? Você vai fazer o pertuito, vai vir fazer o pertuito, você vai sentir que vai ter uma firmeza na pele, na hora que entrar no vazio, você soltou. Na hora que você colocar a cânula, você vai fazer isso na pele. Na hora que você colocar ângulo de 90 graus, e você vai colocar em direção à região onde você vai colocar o fio. Na hora que você virar, você vai cair no molinho, que a gente fala, que é no nada. Esse é o lugar correto, tá? E você pode colocar aqui também nessa região. Ó, também pode... Geralmente também, além dessa técnica de você colocar assim, ó, colocar nessa posição, eu também já fiz pertuito aqui e coloquei assim também. Então aí vai muito de técnica, de gosto, tá? Aqui para tratar o jaws, ó que legal, em formato hashtag. Ó, nas técnicas hashtag, a parte da distância da régua serve para posicionar os fios de forma adequada. Então, geralmente o espaço que você vai deixar entre um e outro é o espaço que o finalzinho daqui da cânula vai encostar uma na outra. Então, é o espaço certinho que você vai deixar, tá? Bom, agora aqui é o pescoço. Olha que legal, gente. Tanto você pode colocar dessa forma, para tratar essa região do pescoço, ou você pode colocar, tá vendo essas ruguinhas que a gente tem? Você coloca perpendicular dentro dessas marcas de expressão do pescoço, tá? Ó, nas técnicas em paralelo, a parte de distância da régua serve para posicionar os fios de forma adequada. É a mesma coisa. Ó, aqui, ó. A forma em hashtag. Tá vendo como que faz? Técnica em hashtag. Esse aqui é um livro muito bom, tá? Até dele que eu tirei essas informações aqui. Bom, minhas queridas, isso é que eu tinha para falar sobre fios, tá? Quem quiser mais alguma informação, alguma coisa mais específica, me manda lá no comentário. Tô aqui para tirar dúvidas, tá? E o próximo vídeo, quem assistiu até aqui vai saber, vou falar sobre bioestimulador líquido, tá? As diferenças deles e o que cada um promove de estímulo. Lembrando que são bioestimuladores de colágeno? São, mas eles promovem esses estímulos de formas diferentes. E eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá? Obrigada, você que chegou até aqui. Um beijo para todas e um ótimo final de semana. Beijos!